O vestido vermelho estava pendurado no meu armário como um ponto de interrogação. Vibrante, esperançoso, talvez ansioso demais para uma mulher de 62 anos. Eu o havia comprado 3 semanas antes, imaginando como Benjamin sorriria ao me ver usando. Você está linda, mãe, ele dizia, como costumava fazer quando eu me arrumava para suas peças da escola ou cerimônias de formatura, na época em que eu era importante. Vestiu mesmo assim, a seda fresca contra a minha pele. O espelho refletia uma mulher que aprenderá a esconder a solidão por trás de um batom cuidadosamente aplicado e sorrisos forçados. Margaret Waters. Esse ainda era meu nome, embora eu estivesse divorciada do pai de Benjamin havia 15 anos. Algumas identidades perduram por mais tempo do que casamentos. O telefone vibrou. Uma mensagem do Benjamin: mãe, estou ansiosa para o almoço. No lugar de sempre. 13 horas. Meu coração deu aquela palpitação constrangedora de sempre quando ele me procurava. Aos 35 anos, ele ainda era meu bebê, embora detestasse ouvir isso. Bem-sucedido, bonito, com o queixo teimoso do pai e os olhos verdes da minha avó. Um incorporador imobiliário com uma cobertura no centro da cidade e uma presença nas redes sociais que o fazia parecer que vivia em um sol eterno. Cheguei ao Romanos 15 minutos mais cedo, segurando minha bolsa como um escudo. A recepcionista, uma jovem de olhos gentis, me conduziu à nossa mesa de sempre perto da janela. O restaurante fervilhava com o caos acolhedor do Dia das Mães, flores em todas as mesas, crianças entregando cartões desenhados à mão, risadas ecoando nas paredes. Seu filho vem com você? Perguntou ela, arrumando os guardanapos com eficiência praticada. Sim, a qualquer momento. A mentira veio facilmente. Eu vinha repetindo versões daquilo havia meses. 13 horas chegou e passou. A garçonete, uma mulher de meia-idade chamada Rosa, aproximou-se com paciência e simpatia. Gostaria de pedir um aperitivo enquanto espera? Ele só está atrasado, eu disse, com a voz firme, apesar do nó que já me vinha à mente. Você sabe como o trânsito pode ser. Às 13h30, eu não conseguia ignorar os olhares de pena das outras mesas. Uma mãe na mesa ao lado abria uma caixa de joias enquanto a filha e o genro observavam, encantados. O rosto da mulher brilhava com a satisfação especial de ser querida. Meu celular permaneceu mudo. Pedi o salmão, o prato favorito do Benjamin, prometendo a mim mesma que ele chegaria assim que a comida chegasse. A garçonete trouxe pãezinhos que eu não queria e água que eu não conseguia beber depois do nó na garganta. Ao meu redor, famílias celebravam com a intimidade tranquila que eu antes considerava natural. Você vai jantar sozinha hoje? Perguntou Rosa gentilmente ao trazer meu prato principal. Meu filho está, comecei, mas parei. A verdade pesava no meu peito como uma pedra. Sim, vou jantar sozinha. Ela sentiu sem julgamento, do jeito que os garçons aprendem a navegar pela complexa geografia da decepção humana. O salmão parece perfeito. Especialidade do chefe. Comi mecanicamente, sem sentir o gosto de nada. O calor do restaurante parecia opressivo agora, toda aquela alegria pressionando minha compostura cuidadosa. Peguei meu celular e naveguei pelas redes sociais para me distrair da sinfonia de felicidade do Dia das Mães que me cercava. Foi então que eu vi o story do Benjamin no Instagram, postado há 20 minutos. Uma foto dele no La Bernardin, o restaurante caro de frutos do mar do outro lado da cidade. Ele estava com um sorriso largo, o braço em volta de uma mulher que eu reconheci, Christine, sua madrasta, a segunda esposa do seu pai, aquela que apareceu 2 anos depois do nosso divórcio com seu corpo perfeito, sua culinária perfeita e sua habilidade perfeita para fazer Richard se sentir jovem novamente. A legenda dizia: almoço de Dia das Mães com minha mãe biológica. Grata pela mulher que me ensinou o que significa família. #abençoada, #mãe de verdade, #grata. O telefone escorregou das minhas mãos, caindo ruidosamente na mesa. Vários clientes se viraram para olhar, suas expressões mudando de curiosidade para preocupação ao registrarem meu rosto. Mãe de verdade. As palavras ecoaram em minha mente como um tapa. Pensei nos 35 anos que passei criando-o, as noites sem dormir quando ele tinha cólicas, os jogos de futebol em que eu torcia até a minha voz falhar, a mensalidade da faculdade que eu trabalhei em 3 empregos para pagar.
Pensei no divórcio, em como eu protegi da pior parte da crueldade do pai dele, em como eu engoli a minha própria dor para garantir que ele ainda se sentisse amado. Uma mãe de verdade. Senhora, a senhora está bem? Rosa apareceu ao meu lado, com a mão gentil no meu ombro. Olhei para ela, para aquela estranha que havia me mostrado mais gentileza na última hora do que meu próprio filho em meses. Estou bem, sussurrei, embora ambos soubéssemos que era mentira. Ela olhou para o meu celular, que ainda exibia a postagem de Benjamin. Sua expressão endureceu com o reconhecimento. Algumas pessoas, disse ela baixinho, não merecem o amor que recebem. Paguei a conta com as mãos trêmulas, deixando uma gorjeta generosa pela gentileza de Rosa. A caminhada até o meu carro pareceu interminável, cada passo carregado pela percepção devastadora de que eu estava vivendo uma fantasia. Benjamin não tinha se esquecido do almoço. Ele tinha escolhido não vir. Ele a tinha escolhido. A mãe de verdade. Em casa, sentei-me na cozinha, ainda com o vestido vermelho, olhando para o cartão de Dia das Mães que eu havia guardado do ano passado, o último que ele me dera. Continha uma mensagem genérica sobre amor e gratidão, assinada simplesmente bem, com sua letra apressada. Sem nenhum bilhete pessoal, sem piada interna, sem reconhecimento da nossa história em comum. Há quanto tempo eu estava sonâmbula nesse relacionamento? Quantos sinais eu havia ignorado? Quantas pequenas crueldades eu havia racionalizado? Meu telefone vibrou. Uma mensagem do Benjamin: desculpa, mãe. Fiquei presa no trabalho. Vai demorar mais um pouco? A audácia daquilo me deixou sem fôlego. Ele achou que eu não sabia. Achou que eu ainda era a mesma mulher que engolia qualquer desculpa, que sorria, acenava com a cabeça e fingia que estava tudo bem. Digitei e apaguei uma dúzia de respostas, magoadas, raivosas, desesperadas. Nenhuma delas parecia certa. Nenhuma parecia suficiente. Por fim, digitei, vi sua postagem. A mensagem foi imediatamente lida, mas não recebi resposta. Minutos se passaram, depois 1 hora, depois 2. Fiquei ali sentada enquanto o sol se punha, ainda de vestido vermelho, sentindo algo frio e duro se cristalizando no meu peito. Não era mais apenas dor. Era algo mais nítido, mais puro, algo que parecia quase um alívio. A velha Margarete teria ligado para ele, exigido uma explicação, chorado, implorado e, por fim, perdoado. A velha Margarete teria encontrado um jeito de culpar a si mesma. Mas a mulher sentada naquela cozinha, observando o dia morrer pela janela, sentia-se diferente, mudada. O vestido vermelho havia se tornado uma declaração de guerra, embora eu ainda não soubesse. Abri meu laptop e comecei a digitar na barra de pesquisa: voos para Madrid. A tela se encheu de possibilidades, datas, horários, preços, que representavam algo que eu nunca me permitirá considerar: liberdade, fuga, a chance de me tornar alguém que importasse novamente, mesmo que fosse apenas para mim mesma. Meu dedo pairou sobre o botão a reservar agora. Ao longe, eu podia ouvir o churrasco de Dia das Mães da minha vizinha, o som de uma família que realmente queria estar junta. Mãe de verdade. Cliquei no botão. O e-mail de confirmação chegou em minutos, acompanhado de uma estranha sensação de calma que eu não sentia há anos. Amanhã, eu faria as malas. No dia seguinte, eu desapareceria. E Benjamin Scott, meu filho, meu coração, minha maior decepção, aprenderia o que significava perder algo que você nunca se preocupou em valorizar. Mas hoje à noite, eu ficaria sentada ali, com meu vestido vermelho, planejando o primeiro dia do resto da minha vida, uma vida em que eu não seria o prêmio de consolação de ninguém, o plano B de ninguém, a obrigação esquecida de ninguém. O telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Benjamin: podemos conversar? Olhei para a mensagem por um longo momento e desliguei o telefone. Amanhã, haveria tempo para conversar. Amanhã, haveria tempo para explicações, desculpas e todas as emoções confusas que acompanham relacionamentos rompidos. Mas esta noite me pertencia. Os chamados de Benjamin me seguiram através do Atlântico. Observei seu nome piscar na tela enquanto sobrevoávamos o oceano, sentindo apenas uma estranha paz. A comissária de bordo, uma mulher chamada Janete, de olhos gentis e inglês perfeito, me trouxe vinho e perguntou se eu estava viajando sozinha. Sim, respondi, e a palavra soou como uma celebração.
Aluguei um pequeno apartamento no bairro de Malazana, em Madrid, uma área boêmia cheia de ruas estreitas e pátios escondidos. O proprietário, um homem chamado Federico Webb, falava um inglês quebrado misturado com um espanhol animado e parecia encantado por ter um inquilino americano que pagou 3 meses adiantado e não fez perguntas. Você é escritora? Perguntou ele, gesticulando para minha única mala. Artista? Estou pensando nisso, eu disse, e ele assentiu como se isso fizesse todo sentido. O apartamento era minúsculo, mas perfeito, um estúdio com janelas altas que davam para um pátio onde uma senhora idosa estendia roupa todas as manhãs e cantava áreas de ópera desafinadas. Havia uma pequena cozinha, uma cama estreita e uma escrivaninha onde eu podia sentar e observar o mundo passar. Na primeira semana, não fiz nada além de existir. Comprei mantimentos no mercado, aprendi a pedir café em espanhol, andei pela cidade até meus pés doerem. Desliguei o home internacional do meu celular e usei o Wi-Fi do apartamento apenas para verificar minha conta bancária e ler sites de notícias em espanhol com a ajuda do Google Tradutor. As chamadas perdidas de Benjamin se acumulavam como contas não pagas, 17 viraram 30, depois 50, depois 73. Richard se juntou à campanha, depois Christine, depois pessoas que eu mal reconheci, amigos em comum que foram arrastados para o drama, parentes distantes que provavelmente receberam uma versão mais limpa dos acontecimentos. Imaginei as conversas: estamos preocupados com Margarete. Ela não atende o telefone. Ela simplesmente desapareceu. Ótimo. Deixe-o se preocupar. Deixe-o se perguntar. Deixe-o sentir, por uma vez, como era precisar de alguém que simplesmente não estava lá. Na segunda semana, comecei a escrever não sobre Benjamin, nem sobre o divórcio, nem sobre as décadas de pequenas concessões que me levaram àquela mesa de restaurante. Escrevi sobre Madrid, a luz que incidia sobre a Plaza Mayor à tarde, o sabor dos churros mergulhados em chocolate, o som das risadas espanholas ecoando nos antigos muros de pedra. Escrevi sobre a mulher que eu tinha sido aos 22 anos, antes de aprender a me diminuir para me encaixar nas expectativas dos outros. Escrevi sobre sonhos que havia esquecido e desejos que havia enterrado tão fundo que me convenci de que nunca existiram. Meu celular vibrou de vez em quando com notificações internacionais, mas eu tinha aprendido a ignorá-las. Qualquer que fosse a crise que Benjamin estivesse enfrentando, qualquer culpa que Richard estivesse sentindo, qualquer mediação cuidadosa que Christine estivesse tentando, nada disso era mais problema meu. 3 semanas depois de começar minha aventura espanhola, descobri o café. Ficava escondido em uma rua lateral perto do Parque do Retiro, administrado por uma mulher chamada Rosa Pratt Kelly, que se mudou de Dublin para Madrid há 30 anos e nunca olhou para trás. O café servia um café com leite perfeito e tinha prateleiras repletas de livros em uma dúzia de idiomas. Americana? Rosa perguntou na minha terceira visita, seu sotaque irlandês suavizado por décadas de espanhol. Temporariamente, eu disse, embora não tivesse mais certeza se isso era verdade. Ela riu, um som como sinos de vento. Somos todos temporários, querida. Alguns de nós simplesmente admitem. Rosa se tornou minha primeira amiga de verdade em Madrid. Ela tinha 68 anos, havia se casado 2 vezes, se divorciado 2 vezes e criado 3 filhos que a visitavam todo Natal e ligavam para ela todos os domingos. Ela construiu uma vida em seus próprios termos, e isso transparecia em tudo, desde seu andar confiante até seu riso sem remorso. Você está fugindo de alguma coisa, ela disse uma tarde, enchendo minha xícara de café novamente sem que eu pedisse. Estou correndo para algo, corrigi. A mesma coisa, direção diferente. Contei ela sobre Benjamin, sobre o restaurante, sobre a publicação nas redes sociais que havia destruído algo que eu nem tinha percebido que já estava quebrado. Rosa ouviu sem julgar, ocasionalmente assentindo ou emitindo sons suaves de compreensão. Meu filho do meio fez algo parecido, disse ela quando terminei. Escolheu a nova família do pai em vez da minha depois do divórcio. Partiu meu coração em 2. O que você fez? Eu o deixei ir. Foi a coisa mais difícil que já fiz, mas às vezes amar significa recuar o suficiente para que alguém veja o que perdeu. Ele voltou? O sorriso de Rosa era complicado. Ele tentou, mas eu já tinha aprendido a ser feliz sem ele. Isso mudou tudo. Naquela noite, sentei-me no meu pequeno apartamento e escrevi no meu diário. As palavras fluíam como água, meses de sentimentos reprimidos finalmente encontrando expressão.
Escrevi sobre os anos que passei inventando desculpas para a distância de Benjamin, a maneira como racionalizei sua crescente frieza como maturidade, sua crescente ausência como sucesso. Escrevi sobre o momento em que percebi que havia me tornado uma estranha para o meu próprio filho e como tinha sido assustador entender que ele preferia assim. Meu celular, carregando silenciosamente no canto, vibrou com mais uma chamada perdida. Olhei para ele e vi o nome de Benjamin, seguido por uma mensagem que dizia: Mãe, por favor, me liga. Preciso falar com você. É importante. Fiquei olhando a mensagem por um longo momento. A velha Margaret teria ligado imediatamente, teria se preocupado que algo terrível tivesse acontecido, teria largado tudo para resolver qualquer crise que tivesse motivado aquela urgência repentina. Mas a mulher sentada naquele apartamento em Madrid, cercada por livros espanhóis e pelo aroma de café com leite, não sentia tal compulsão. Se fosse realmente importante, ele teria pensado nisso no Dia das Mães. Se fosse realmente urgente, ele teria pensado nisso antes de postar fotos da sua mãe verdadeira nas redes sociais. Apaguei a mensagem sem responder e desliguei o telefone. Do lado de fora da minha janela, a cantora de ópera havia começado sua apresentação noturna. Naquela noite, era algo de Carmen, as notas flutuando pelo pátio como uma trilha sonora para minha transformação. Abri meu laptop e comecei a digitar um e-mail para Dona Pelosi, minha vizinha em casa. Estou estendendo minha estadia por tempo indeterminado, escrevi. Por favor, continuem vigiando a casa. Entrarei em contato para combinarmos. Cliquei em enviar e fechei o laptop. Amanhã, eu exploraria o Museu do Prado. Sentaria no café com Rosa e praticaria meu espanhol. Escreveria no meu diário sobre a mulher em que eu estava me tornando, aquela que não precisava da permissão de ninguém para existir. Benjamin podia esperar. Ele teve 35 anos da minha atenção imediata, da minha disponibilidade incondicional, da minha capacidade infinita de perdoar. Agora ele podia aprender como era ser aquele que fazia a ligação, aquele que ficava sem saber o que fazer, aquele cujo amor não era correspondido com a mesma intensidade. A cantora de ópera tocou uma nota particularmente dramática, e eu me vi sorrindo. No pátio abaixo, outros moradores começaram a aplaudir. Abri a janela e adicionei meus próprios aplausos ao coro. Era a primeira vez que eu fazia barulho em Madrid, a primeira vez que anunciava minha presença em vez de tentar desaparecer no fundo. Era como se eu estivesse ganhando vida. 6 meses depois do meu exílio espanhol, eu havia me tornado alguém que mal reconhecia e a amava intensamente. Meu espanhol havia melhorado o suficiente para que eu pudesse discutir com os vendedores no mercado e rir das piadas de Rosa sem precisar de tradução. Perdi 7 quilos caminhando pelas colinas de Madrid. Meu cabelo havia crescido além dos ombros pela primeira vez desde que Benjamin nasceu, e comecei a usar cores que me faziam sentir viva em vez de invisível. O apartamento também havia se transformado. Comprei plantas que prosperavam no sol da tarde, pendurei obras de arte locais nas paredes e enchi as estantes com romances espanhóis e coleções de poesia. Não parecia mais temporário. Parecia um lar. As ligações de Benjamin caíram de diárias para semanais, depois para surtos esporádicos de desespero. Eu tinha aprendido a reconhecer o padrão: silêncio por 2 semanas, depois uma enxurrada de mensagens, correios de voz e textos que pintavam quadros cada vez mais dramáticos de sua angústia. Mãe, não entendo por que você está fazendo isso. Por favor, me ligue de volta. Preciso explicar. Papai disse que você está tendo algum tipo de colapso. Deixe-nos ajudá-la. Colapso. A palavra me fez rir até as costelas doerem. Se desaparecer de uma vida que lentamente me sufocava era um colapso, então eu estava felizmente destroçado. Comecei a dar aulas de conversação em inglês em um centro comunitário local. Meus alunos eram uma mistura de adolescentes se preparando para exames universitários e adultos que almejavam progredir na carreira. Eles me chamavam de a professora Margaretia e me traziam pequenos presentes, flores de seus jardins, biscoitos caseiros, livros de poesia espanhola com anotações rabiscadas nas margens. Helena, uma jovem tímida de 17 anos que me lembrava de mim mesma naquela época, tinha se tornado minha favorita. Ela ficava depois da aula para praticar a pronúncia, e desenvolvemos uma amizade fácil que transcendia as barreiras de idade e cultura. Você é diferente dos outros americanos, ela me disse uma tarde, enquanto caminhávamos pelo Parque do Retiro. Mas, como se diz, autêntica?
Estou aprendendo a ser eu mesma, eu disse, e ela sentiu como se isso fizesse todo sentido. Era Helena quem estava comigo quando tudo mudou. Estávamos sentados em um café ao ar livre perto do prado, compartilhando churros e praticando expressões idiomáticas em inglês, quando meu telefone vibrou com uma chamada de um número espanhol desconhecido. Quase ignorei, eu tinha aprendido a filtrar ligações religiosamente, mas algo me fez atender. Dona Margarete? A voz era familiar, mas tensa. É a madrasta do Benjamin? Estou em Madrid. Preciso te ver. O churro virou cinzas na minha boca. Como você conseguiu esse número? Contratei um investigador particular. Por favor, não desligue. Vim de avião porque o Benjamin, ele não está bem, Margarete. Ele precisa de você. Olhei para Helena, que observava meu rosto com preocupação. Onde você está? No Westin Palace. Por favor, me dê só 1 hora. 1 hora, e depois te deixo em paz, se é isso que você quer. Eu deveria ter desligado. Todos os meus instintos desenvolvidos nos últimos 6 meses me gritavam para encerrar a ligação, para proteger a paz que eu havia construído. Mas a curiosidade, ou talvez o último resquício de preocupação maternal, me fez concordar. O café no Westin, 1 hora. Helena caminhou comigo até o hotel, tagarelando nervosamente em espanhol sobre como o prédio era bonito, como os quartos deviam ser caros. Eu mal a ouvi. Minha mente fervilhava de possibilidades, preparando-me para a manipulação, para a culpa, para qualquer emboscada emocional cuidadosamente orquestrada que Christine tivesse planejado. Christine parecia mais velha do que eu me lembrava, com seu cabelo loiro impecável revelando raízes escuras e sua maquiagem normalmente impecável aplicada às pressas. Ela estava sentada a uma mesa de canto, usando um vestido de grife amassado e segurando uma xícara de café como se fosse uma tábua de salvação. Margarete, ela se levantou quando me viu, e notei suas mãos tremendo. Obrigada por vir. Você está maravilhosa. Sentei-me em frente a ela sem abraçá-la, sem carinho, sem nenhuma das gentilezas sociais que eu costumava praticar automaticamente. Você tem 55 minutos. Ela se encolheu com o meu tom. Eu mereço isso. Eu mereço muito pior do que isso. Sim, você tem. Christine olhou fixamente para sua xícara de café. Benjamin tem, ele tem passado por dificuldades desde que você foi embora. Realmente passado. Ele perdeu o contrato da Peterson, sabe, o grande empreendimento residencial. Ele não conseguia se concentrar, não conseguia tomar decisões. Ele tem bebido demais e dormido pouco. Richard e eu estamos preocupados com ele. É mesmo? Mantive a voz neutra, desinteressada. Margarete, eu sei que você me odeia. Sei que você acha que eu roubei sua família, mas eu nunca quis me meter entre você e Benjamin. Aquele post no Instagram, eu disse a ele para não escrever aquilo. Eu disse a ele que era cruel. Mas você não o impediu. Não, eu não o impedi. Sua voz falhou um pouco. Fiquei lisonjeada. Fui egoísta. Queria sentir que era importante para ele. E agora? Christine olhou para mim, e eu vi algo que nunca tinha visto antes: medo. Agora eu vejo o que fiz. Não só com você, mas com ele. Ele carrega tanta culpa, tanta vergonha. Ele continua dizendo que matou a única pessoa que o amou incondicionalmente. Ele tem razão. A franqueza da minha resposta pareceu chocá-la. Ela provavelmente esperava lágrimas, raiva ou algum abrandamento maternal ao mencionar o sofrimento de Benjamin. Margarete, eu sei que não tenho o direito de perguntar isso, mas, por favor, ligue para ele, vá vê-lo. Ele está desmoronando. Tomei meu café com leite, observando os turistas passarem pelas janelas do hotel. Sabe o que eu fiz por 35 anos, Christine? Inventei desculpas para a crueldade de Benjamin. Racionalizei seu egoísmo. Me convenci de que sua distância era maturidade, que sua negligência era independência. Me transformei em um pretzel tentando ganhar o amor de alguém que me via como uma obrigação. Ele não te vê dessa forma agora. Não.
Agora ele me vê como alguém que pode resolver os problemas dele, alguém que pode fazê-lo se sentir melhor consigo mesmo, alguém que pode fazer a culpa dele desaparecer para que ele possa voltar a me ignorar com a consciência tranquila. O rosto de Christine se contorceu. Não é disso que se trata, é? Inclinei-me para a frente. Diga-me, Christine, em todos esses meses em que Benjamin vem lutando, ele alguma vez, ao menos uma vez, reconheceu o que fez comigo? Ele se desculpou pela crueldade daquele Dia das Mães? Ele assumiu a responsabilidade por escolher me humilhar publicamente? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Ele disse que estava confuso. Ele disse que não queria te machucar. Ele disse que estava confuso. Ele disse que não teve a intenção. Levantei-me, deixando o dinheiro na mesa para o meu café. Mas o que ele fez? O que ele mudou? O que ele sacrificou para consertar as coisas? Margarete, por favor. Passei décadas ensinando a Benjamin que suas ações não tinham consequências, que não importava como ele me tratasse, eu sempre estaria lá, sempre perdoaria, sempre facilitaria as coisas para ele. Ensinei a ele que meu amor não valia nada porque era incondicional. Peguei minha bolsa, sentindo-me estranhamente calma. Você atravessou um oceano para me pedir para resgatá-lo das consequências das próprias escolhas. Sabe o que isso me diz? Me diz que nada mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa que me deixou sozinha em um restaurante no Dia das Mães. Ele continua sendo a mesma pessoa que chamou outra mulher de sua mãe biológica nas redes sociais. A única diferença é que agora sua crueldade está lhe causando desconforto, e ele quer que eu faça isso parar. Ele é seu filho. Sim. E eu sou a mãe dele. Uma mãe de verdade ensina aos filhos que a crueldade tem consequências. Uma mãe de verdade não alimenta o egoísmo estando sempre disponível para limpar a bagunça. Caminhei em direção ao saguão do hotel, parei e me virei. Christine, quero que você dê ao Benjamin uma mensagem minha. Diga a ele que o amo o suficiente para deixá-lo enfrentar as consequências de suas escolhas. Diga a ele que o amo o suficiente para não facilitar as coisas para ele. E diga a ele que, se ele realmente quer perdão, terá que conquistá-lo não com telefonemas, culpa ou intermediários, mas com uma mudança real. Margarete, espere. Diga a ele que, quando estiver pronto para assumir total responsabilidade por seus atos, quando estiver pronto para se tornar um homem melhor, ele sabe onde me encontrar. Mas, até lá, cansei de ser seu contato de emergência. Saí do hotel para a tarde madrilena, deixando Christine naquela mesa de canto com seu café frio e sua missão fracassada. Helena esperava do outro lado da rua, estudando o celular com a concentração intensa que os adolescentes aplicam a tudo. Como? Ela perguntou quando me aproximei. Foi exatamente o que eu esperava, eu disse em espanhol, surpresa com a firmeza da minha voz, e exatamente o que eu precisava. Caminhamos de volta pelo centro da cidade, passando pelos vendedores de flores e pelos idosos jogando xadrez na praça. De alguma forma, me senti mais leve, como se finalmente tivesse me livrado de um fardo que carregava há tanto tempo que me esquecia que estava ali. Naquela noite, liguei para Rosa e contei a ela sobre o encontro. Ela ouviu sem interromper, ocasionalmente emitindo sons suaves de compreensão. Você fez certo, disse ela quando terminei. Amar não é facilitar as coisas para as pessoas. Às vezes, é dificultar as coisas. Sinto que deveria me sentir pior por isso, admiti. Como se eu devesse me sentir culpada, triste ou algo assim. Mas você não. Não, eu me sinto livre. Rosa riu, aquele som de sino de vento que eu aprendi a amar. Isso porque você finalmente está sendo uma mãe de verdade, não do tipo que permite desculpa, mas do tipo que ensina e cobra. Depois que desligamos, sentei-me à minha mesa e escrevi no meu diário. As palavras fluíram como água, meses de clareza cristalizando-se em frases que pareciam verdadeiras e limpas. Escrevi sobre a mulher que eu tinha sido, aquela que confundia amor com conveniência, que confundia capacitação com cuidado. Escrevi sobre a mulher em que eu estava me tornando, aquela que entendia que o amor verdadeiro às vezes exigia distância, que a verdadeira compaixão às vezes parecia crueldade. E escrevi sobre Benjamin, meu filho, meu coração, meu maior professor, o menino que me mostrou que o amor incondicional pode se tornar uma prisão, que o perdão infinito pode se tornar uma arma. Amanhã, eu iria ao prado e ficaria diante dos Goias, aquelas pinturas de verdades belas e terríveis.
Tomaria café com Rosa e teria aulas de espanhol com Helena. Continuaria construindo a vida que descobri na minha própria ausência. Mas esta noite, eu me sentaria no meu apartamento em Madrid e me sentiria orgulhosa da mãe que finalmente aprendi a ser a dura, a honesta, a que amava o filho o suficiente para deixá-lo cair. 1 ano e 3 meses depois de eu ter desaparecido da vida de Benjamin, ele me encontrou. Eu estava sentada no café da Rosa, corrigindo exercícios de conversação da minha aula de inglês avançado, quando o vi pela janela. Ele estava parado do outro lado da rua estreita como um fantasma encarnado, mais magro do que eu me lembrava, seu terno caro amassado e mal ajustado. Seu rosto carregava a exaustão peculiar que acompanha meses de decisões erradas e noites sem dormir. Por um momento, senti o antigo apelo maternal, o instinto de correr para fora, abraçá-lo, consertar o que quer que o tivesse trazido à minha porta com uma aparência tão destruída. Mas aquela mulher se fora, enterrada em algum lugar entre os paralelepípedos de Madrid e minha recém-descoberta autoestima. Continuei corrigindo as provas. Benjamin atravessou a rua com passos hesitantes, como um homem se aproximando de um penhasco. Através da porta de vidro do café, eu o via ganhando coragem, a mão pairando sobre a maçaneta. Rosa, que observava a cena de trás do balcão, aproximou-se da minha mesa. É ele? Perguntou ela com seu sotaque irlandês-espanhol. É ele. Parece o inferno. Bom. Rosa assentiu em aprovação e retornou ao seu posto, mas eu a vi posicionada de modo que pudesse intervir se necessário, minha protetora feroz, essa mulher que se tornou mais família para mim em 1 ano do que meu filho havia sido em décadas. Benjamin finalmente entrou, e o sino acima da porta anunciou sua chegada como um sino fúnebre. Os poucos outros clientes ergueram os olhos com leve curiosidade e depois voltaram às suas conversas. Para eles, ele era apenas mais um turista, mais um americano invadindo sua tarde tranquila. Mãe. Levantei os olhos da redação de Helena sobre seus sonhos de estudar na Inglaterra. Benjamin. Ele ficou ali parado por um longo momento, aparentemente despreparado para minha falta de reação. Eu o via catalogando as mudanças, meu cabelo mais comprido, minha pele bronzeada, a confiança na minha postura que havia substituído a postura corcunda e apologética que eu carregava havia anos. Você parece, ele começou, mas parou. Diferente. Eu sou diferente. Ele mudou de posição, olhando ao redor do café como se esperasse que alguém lhe dissesse o que fazer em seguida. Posso me sentar? Apontei para a cadeira à minha frente sem entusiasmo. Ele sentou-se pesadamente, seus movimentos carregando o peso do que quer que o tivesse levado através do oceano para me encontrar. Estou tentando falar com você há meses, ele disse. Eu sei. Por que você não respondeu? Larguei minha caneta vermelha e olhei diretamente para ele. Porque eu não queria falar com você. A franqueza pareceu feri-lo fisicamente. Ele se encolheu, mexendo no celular com as mãos. Mãe, eu sei que você está com raiva. Não estou com raiva, Benjamin. Raiva implica que ainda tenho expectativas sobre você que você não conseguiu cumprir. Já superei isso. Então o que você é? Livre. A palavra pairou entre nós como uma lâmina. Observei-o processá-la, vi o momento em que percebeu que minha ausência não fora um pedido de atenção ou uma tática de manipulação. Fora exatamente o que parecia ser, uma escolha de abandonar a vida dele por completo. Christine veio ver você, ele disse finalmente. Ela fez. Ela disse que você não quis ouvir, que estava com frio. Christine me viu estabelecendo limites. Talvez isso tenha parecido frio para alguém acostumado com a minha falta de limites antes. Benjamin se inclinou para a frente, sua voz assumindo o tom persuasivo que eu lembrava da infância dele, quando ele queria alguma coisa. Mãe, eu sei que te magoei. Eu sei que a coisa do Dia das Mães foi errada. Eu estava confuso. Eu ainda estava com raiva do divórcio. Pare. A única palavra cortou sua explicação ensaiada como uma faca. Ele piscou, claramente distraído com o roteiro. Benjamin, quero que você ouça com muita atenção o que vou dizer. Você não me machucou no Dia das Mães. Você revelou quem você é. A dor veio de 35 anos da minha própria cegueira intencional, da minha própria necessidade desesperada de acreditar que, se eu te amasse o suficiente, você me amara da mesma forma. Eu te amo. Não, não ama.
Você adora a ideia de eu estar disponível quando precisa. Adora a segurança de saber que sempre a perdoarei, sempre darei desculpas, sempre limparei qualquer bagunça que você tenha feito na sua vida. Mas você não me ama, Margaret Waters, como uma pessoa merecedora de respeito e consideração. Seu rosto ficou pálido. Isso não é verdade. Quando foi a última vez que você perguntou sobre a minha vida sem querer nada de mim? Quando foi a última vez que você se lembrou do meu aniversário sem o Facebook te lembrar? Quando foi a última vez que você considerou como suas ações poderiam me afetar antes de tomá-las? O silêncio se estendeu entre nós. Lá fora, eu ouvia os vendedores anunciando suas mercadorias, as crianças rindo na praça, os sons comuns de um mundo que continuava a girar, apesar do acerto de contas que acontecia naquela pequena mesa de café. Estou aqui agora, ele disse finalmente, com a voz baixa. Sim, você está. E por quê, Benjamin? Que catástrofe o trouxe à Espanha? Seu maxilar se apertou. As coisas têm sido difíceis desde que você saiu. Especificamente, perdi alguns contratos grandes. Não conseguia me concentrar, não conseguia tomar decisões. Meu negócio está desmoronando. E o quê? O que mais? O que mais desmoronou na minha ausência? Ele desviou o olhar, tamborilando nervosamente os dedos na mesa. Papai e Christine estão com problemas. Ela se culpa pelo que aconteceu, fica dizendo que te afastou. O casamento deles está desgastado. Algo mais? A casa. A sua casa. Eu deveria ter te ajudado a vendê-la, lembra? Mas você desapareceu e eu não sabia o que fazer com ela. O IPTU, a manutenção, tem sido caro. Quase sorri. Claro. Minha casa abandonada havia se tornado seu fardo financeiro, um lembrete diário da minha ausência que lhe custava dinheiro. Só isso? Meus amigos não param de perguntar por você. Não sei o que dizer a eles. Diga a verdade a eles. Diga que você tratou sua mãe tão mal que ela preferiu desaparecer a continuar sofrendo abusos. Eu não abusei de você. Você me descartou emocionalmente no momento em que se tornou conveniente. Você me humilhou publicamente. Você me substituiu por outra pessoa e depois esperou que eu fosse grata por qualquer migalha de atenção que você me desse. Como você chamaria isso? A compostura de Benjamin finalmente se rompeu. Eu te retornei. Mandei mensagem depois do Dia das Mães. Tentei explicar. Você me mandou uma mensagem dizendo que ficou presa no trabalho enquanto postava fotos da sua madrasta online. Entrei em pânico. Não sabia como te contar sobre o almoço surpresa da Christine. Então, você mentiu para mim em vez de cancelar com ela. Você escolheu o conforto dela em vez da minha dignidade. Não foi assim. Foi exatamente isso. Recostei-me na cadeira, estudando seu rosto. Benjamin, o que você quer de mim? Sério? O que você espera conseguir vindo aqui? Ele ficou em silêncio por um longo momento, com os olhos fixos nas mãos. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro: quero que você volte para casa. Quero que as coisas voltem a ser como eram. Do jeito que eram. Quando eu estava disponível sempre que você precisava de mim, perdoando tudo que você me fazia, sem pedir nada em troca além de uma mensagem de texto ocasional ou uma visita obrigatória nos feriados. Quando éramos uma família. Nós nunca fomos uma família, Benjamin. Éramos um padrão de vício. Eu era viciado em te dar amor incondicional, e você era viciado em recebê-lo sem reciprocidade. Ele ergueu os olhos bruscamente. Que coisa horrível de se dizer. É a verdade, e a verdade muitas vezes é horrível. Rosa apareceu na nossa mesa com um café com leite fresquinho para mim e um olhar penetrante para Benjamin. Sim, Rosa, gracias. Ela apertou meu ombro brevemente antes de voltar para o balcão, um gesto de solidariedade que Benjamin não deixou de notar. Você tem uma vida aqui, ele disse, e havia algo quase acusador em seu tom. Sim. Amigos, alunos, uma rotina. Sim. Você não precisa de mim. Olhei diretamente para ele. Não, Benjamin. Não preciso de você. As palavras o atingiram como um golpe físico.
Ele se recostou na cadeira, com o rosto repleto de descrença, mágoa e algo que poderia ser medo. Preciso de você, ele disse calmamente. Eu sei, mas carência não é amor. E cansei de ser necessária para alguém que não valoriza o que eu dou. Então o que acontece agora? Você vai ficar aqui para sempre, fingindo que não tem um filho? Eu não finjo nada. Tenho um filho que escolheu me tratar como alguém descartável. Escolhi aceitar essa escolha e construir uma vida que não depende da aprovação ou atenção dele. O telefone do Benjamin vibrou. Ele olhou para ele por reflexo e depois olhou para mim. Meu advogado está ligando. Preciso que você assine os papéis para a venda da casa. Questões financeiras. E lá estava o verdadeiro motivo de sua dramática viagem à Espanha. Não era amor, não era remorso, não era um desejo genuíno de consertar nosso relacionamento. Negócios. Dinheiro. O inconveniente prático da minha ausência. Envie-os para mim por e-mail, eu disse. Não tenho seu e-mail. Então acho que você vai ter que descobrir. Levantei-me, juntando meus papéis e caneta. Benjamin, quero que você entenda uma coisa. Isso não é punição. Isso não é vingança. É simplesmente uma escolha minha me proteger de mais danos. Você é bem-vindo para fazer parte da minha vida quando puder demonstrar que me valoriza como mais do que um contato de emergência. Como faço isso? Não sei. Mas sei que começa com assumir a responsabilidade por quem você escolheu ser, não apenas se desculpar pelo que fez. Deixei-o sentado àquela mesa, assim como ele me deixara sentada no restaurante do Romano, mais de um ano antes. Mas, ao contrário daquele dia, não senti tristeza, nem hesitação, nem esperança desesperada de que ele pudesse me perseguir com uma compreensão repentina. Senti orgulho. Lá fora, o sol da tarde de Madrid aquecia meu rosto enquanto eu caminhava para casa. Meu celular vibrou com uma mensagem de Helena, classe Manana. Quero praticar o subjuntivo. Respondi, sim. Atrás de mim, eu podia ver Benjamin pela janela do café, ainda sentado à nossa mesa, olhando para o celular com a expressão perdida de um homem que acabará de perceber que algumas pontes, uma vez queimadas, jamais poderão ser reconstruídas. Não olhei para trás. 3 dias após a aparição de Benjamin em Madrid, recebi 23 chamadas perdidas. Descobri-as enquanto tomava meu café da manhã no pátio, ouvindo os aquecimentos operísticos da senhora Martinez no apartamento de cima. O telefone estava carregando silenciosamente no meu quarto enquanto eu dormia o sono tranquilo de alguém com a consciência tranquila. 23 ligações, 6 de Benjamin, 4 de Richard, 3 de Christine, 2 de números que não reconheci e 8 de alguém listado apenas como advogado B. Apaguei todas sem ouvir uma única mensagem de voz. Helena chegou pontualmente às 4 horas para sua aula extra de inglês, carregando seu livro de gramática e um saquinho de papel com cheiro de canela. Magdalenas, disse ela, usando a palavra espanhola para os bolinhos de esponja. Minha avó os fazia. Ela diz que a comida ajuda nas conversas difíceis. O que faz você pensar que tive uma conversa difícil? Helena me lançou o olhar que os adolescentes reservam para adultos que subestimam sua percepção. Você está diferente desde terça-feira. Mais forte, mas também, como se diz, mais sólida? Mais sólido. Gostei da descrição. O homem que veio ao café era meu filho. Ah! Ela assentiu sabiamente. Aquele que te machucou. Sim. Ele pediu desculpas. Ele tentou, mas desculpas sem mudanças são apenas ruído. Trabalhamos o modo subjuntivo por 1 hora, explorando a gramática da incerteza, dos desejos que talvez nunca se realizassem, das condições que existiam apenas na possibilidade. Parecia apropriado. Se eu me mudasse para Londres, disse Helena, praticando a estrutura, sentiria muita falta de Madrid. Se meu filho realmente mudasse, eu me peguei dizendo, eu poderia considerar o perdão. Helena ergueu os olhos do caderno. Mas você não acha que ele vai mudar? Não, eu não. Então você está livre. Palavras simples de uma jovem de 17 anos que carregavam mais sabedoria do que todos os telefonemas desesperados de Benjamin. Naquela noite, Rosa fechou o café mais cedo e insistiu em me levar para jantar em seu bar de tapas favorito.
Sentamos em uma pequena mesa com vista para a Plaza de Santa Ana, compartilhando batatas bravas e observando o mundo passar. Você parece diferente, disse ela, ecoando a observação de Helena. Resolvida. Sinto que finalmente cheguei a um lugar onde sempre deveria estar. E onde é isso? Na minha própria vida. Rosa ergueu sua taça de rioja. A chegada. Brindamos enquanto meu telefone vibrava com outra ligação do advogado B. Dei uma olhada e virei o telefone para baixo sobre a mesa. Eles são persistentes, observou Rosa. Eles estão desesperados. O negócio do Benjamin está falindo, e aparentemente ele precisa da minha assinatura em alguns documentos relacionados à minha antiga casa. Você vai assiná-los? Pensei nisso. Eventualmente, mas não porque ele exige, porque eu escolho. A manhã seguinte trouxe uma surpresa. Bateram na porta do meu apartamento precisamente às 8 horas. Abri e encontrei um jovem de terno caro, segurando uma pasta e parecendo profundamente desconfortável. Senhora Waters, meu nome é David Glickman. Sou advogado e represento seu filho, Benjamin Scott. Observei-o através da porta entreaberta. Como você conseguiu meu endereço? Nós contratamos um investigador. Senhora, preciso falar com a senhora sobre alguns assuntos jurídicos urgentes. Não, você não precisa. Comecei a fechar a porta, mas ele deu um passo à frente. Senhora, por favor. O negócio do seu filho está com sérias dificuldades financeiras. Há implicações fiscais relacionadas à sua propriedade nos Estados Unidos. Se a senhora não assinar estes documentos, ambos poderão enfrentar consequências legais significativas. Senhor Glickman, quero que ouça com muita atenção. Meu filho escolheu romper nosso relacionamento pública e cruelmente. Ele não fez nenhum esforço genuíno para reparar o dano que causou. Não tem obrigação de resolver os problemas dele ou assinar seus papéis simplesmente porque ele está enfrentando as consequências de suas más decisões. Mas, senhora. Além disso, se você ou qualquer outra pessoa tentar me assediar em minha casa novamente, entrarei em contato com as autoridades espanholas e o denunciarei por intimidação. Fui claro. O rosto do jovem advogado ficou vermelho. Senhora Waters, seu filho está à beira da falência. Isso não significa nada para a senhora? Senti algo frio e cortante cristalizar-se no meu peito. Senhor Glickman, meu filho declarou publicamente que eu não era sua mãe biológica. Ele me abandonou no Dia das Mães para comemorar com outra mulher. Ele me tratou como alguém descartável por anos antes daquela humilhação final. Agora o senhor quer que eu o salve da falência? Ele é seu filho. Sim. E eu sou a mãe dele. Uma mãe de verdade ensina aos filhos que ações têm consequências. Uma mãe de verdade não permite comportamentos destrutivos estando sempre disponível para limpar a bagunça. Fechei a porta com firmeza e girei a fechadura. Através da madeira, eu podia ouvi-lo chamando meu nome, sua voz cada vez mais desesperada. Por fim, o corredor ficou em silêncio. Preparei um café e liguei para Rosa. Mandaram um advogado ao meu apartamento, contei a ela. Bastardos. Querem que eu ligue para o meu primo Miguel? Ele é da Guarda Civil. Ainda não, mas obrigado pela oferta. O que você vai fazer? Olhei ao redor do meu apartamento em Madrid, para as plantas florescendo à luz da tarde, para os livros que eu havia colecionado, para as fotos que Helena havia tirado de nós alimentando pombos no Parque do Retiro, para a vida que eu havia construído a partir das cinzas da minha antiga. Vou viver a minha vida, e se Benjamin quiser fazer parte dela, ele sabe o que precisa fazer. As ligações continuaram por mais 2 semanas. Benjamin, Richard, Christine, vários advogados e parceiros de negócios. Meu telefone se tornou uma sinfonia de desespero que eu conduzia com o simples ato de diminuir o volume. Então, tão repentinamente quanto havia começado, parou. 1 mês depois, recebi um e-mail de Dona Pelosi, minha vizinha em casa. Margarete, dizia, achei que você deveria saber. Sua antiga casa foi vendida ontem. Benjamin teve que aceitar uma oferta muito menor do que o esperado por causa da venda apressada. Também soube que a empresa dele faliu na semana passada. Richard e Christine estão se divorciando. Aparentemente, o estresse foi demais para o casamento deles. Espero que você esteja bem.
A vizinhança sente sua falta, dona. Li o e-mail 2 vezes, esperando que algum sentimento viesse à tona, culpa, talvez, tristeza, arrependimento. Em vez disso, senti apenas uma satisfação silenciosa, como uma peça de quebra-cabeça se encaixando. Naquela tarde, Helena e eu estávamos caminhando pelo Parque do Retiro quando ela fez a pergunta que eu já esperava: você acha que algum dia voltará a falar com seu filho? Pensei nisso com cuidado. Se ele algum dia se tornar o tipo de pessoa capaz de responsabilidade genuína, mudança genuína e respeito genuíno pelos outros, então sim. Mas não vou prender a respiração esperando por essa transformação. E se ele não mudar, continuarei grata por ter aprendido a me amar o suficiente para me afastar de pessoas que não me valorizam. Paramos ao lado do Palácio de Cristal, com suas paredes de vidro refletindo o sol do fim da tarde. Lá dentro, turistas passeavam por uma instalação de arte sobre memória e perda. Minha avó sempre dizia, Helena me contou, que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer é deixar alguém enfrentar as consequências de suas escolhas. Sua avó parece sábia. Ela criou 5 filhos e enterrou 2 maridos. Ela diz que a vida lhe ensinou que amor sem limites não é amor. É medo. Amor sem limites não é amor de verdade. É medo. As palavras ecoavam em minha mente enquanto continuávamos nossa caminhada. Pensei na mulher que eu tinha sido, aquela que confundia capacitação com cuidado, que confundia medo de abandono com amor incondicional. Ela parecia alguém que eu conhecera há muito tempo, em outra vida. Naquela noite, sentei-me à minha mesa e abri meu diário em uma nova página. Escrevi sobre a mãe que eu tinha sido e a mãe que escolhi me tornar. Escrevi sobre limites e consequências, sobre o amor que empodera em vez de capacitar. E escrevi sobre Benjamin, não com amargura ou raiva, mas com a avaliação lúcida de alguém que finalmente aprenderá a enxergar a verdade sem hesitar. Ele tinha 36 anos, idade suficiente para entender que ações têm consequências, idade suficiente para saber que o amor não é um direito, mas um privilégio que deve ser conquistado e mantido por meio de respeito e consideração, idade suficiente para aprender que algumas pontes, uma vez queimadas, exigem reconstrução completa em vez de simples reparo. Se ele faria esse trabalho, ainda não se sabia, mas não era mais minha responsabilidade facilitar para ele. Meu celular vibrou com uma mensagem da Rosa: show de flamenco no Tablial amanhã à noite. Você está livre? Respondi: sim, a vida é para ser vivida. Do lado de fora da minha janela, Senhora Martinez começou sua apresentação noturna, algo de La Traviata, hoje à noite, as notas ecoando pelo pátio como uma celebração. Outros moradores abriram suas janelas para ouvir, somando seus aplausos à música. Também abri a janela e me debrucei sobre a noite madrilena. Lá embaixo, eu podia ver Helena voltando para casa depois da aula noturna de inglês no centro comunitário, com a cabeça inclinada sobre o celular, provavelmente mandando mensagens para o namorado sobre seus sonhos de estudar em Londres. Amanhã, eu daria minhas aulas de conversação. Tomaria café com Rosa e planejaria a nossa viagem de fim de semana para Segóvia. Regaria minhas plantas, leria poesia em espanhol e escreveria no meu diário sobre a mulher que estava me tornando. Viveria a vida que havia escolhido, uma vida onde eu fosse valorizada, respeitada e querida, uma vida onde eu não fosse o plano B de ninguém, o contato de emergência de ninguém, a solução conveniente de ninguém para os problemas que eles mesmos criaram, uma vida onde eu fosse finalmente, verdadeiramente, a verdadeira mãe de alguém, a minha. A cantora de ópera atingiu sua nota final e o pátio irrompeu em aplausos. Juntei minha voz ao coro, aplaudindo a beleza, a paixão, a pura audácia de fazer música na escuridão. Era o som de uma mulher que finalmente aprenderá a celebrar a si mesma.